para a gente conversar. O que é a singularidade da mulher? O que significa ser singular? Marcela e Dagmar, sejam bem-vindas aqui ao grupo das mulheres do Balneário 1. Sejam todas bem-vindas. Obrigada, Thalisson. Deus te abençoe. Abençoe a Dávila também. Singularidade significa ser única, ser incomparável, ser incomum, ser fora do padrão e ser extraordinária. E todas nós somos únicas em algum momento. Deus nos fez únicas, Deus nos fez especial. Ninguém é igual a outra, nós não somos iguais aos homens, nunca seremos, né? Deus nos criou para propósitos diferentes, para completar os homens. E nós temos características que foi o próprio Deus que colocou em nós, que é a sensibilidade, né? A prestatividade, o senso de servir, o senso de ajudar, o senso de abraçar, de acolher. São características próprias das mulheres. E graças a Deus, porque existem as mulheres no mundo. Só que, ultimamente, muitas mulheres têm perdido esse senso de singularidade por inúmeros fatores que a gente conhece. Muitas passaram por situações de maus tratos, violência, abuso, desprezo, não foram amadas, não foram aceitas, foram rejeitadas, e normalmente esses problemas eles vêm desde a infância. Isso não sou eu que estou falando, né? São estudos que comprovam que as mulheres carregam marcas para a vida. E essas marcas, elas influenciam diretamente em quem nós somos. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui hoje é que nós, cristãs, nós temos uma identidade. E essa identidade não é baseada no que nós já vivemos, nas nossas experiências, no que as pessoas acham de nós. Não é baseada no que nós fazemos, no que nós podemos fazer, nem nas nossas habilidades, nada. O que nós somos faz parte da identidade de Cristo. Porque a palavra do Senhor fala que Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, nós fazemos parte desse propósito de criação do Senhor para que nós viéssemos resplandecer a sua identidade. E muitas mulheres, elas não têm noção do seu valor. Elas não têm noção do que elas representam na igreja, na sociedade, na família. Meninas, sejam todas bem-vindas. Sejam todas bem-vindas. Eu sou a pastora Andressa, pastora aqui da Igreja do Balneário 1. Quem não conhece, né? Quem está visitando aí o nosso Insta. E fiquem à vontade para comentar, para compartilhar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. A gente está falando da singularidade da mulher, para dizer que a mulher ela é única, ela é especial, ela tem um valor, que é um valor dado pelo próprio Deus. Né? A palavra do Senhor em Gênesis 2 fala que quando Deus criou o homem, ele viu que não era bom que o homem estivesse só, então ele criou a mulher. E ele não criou a mulher do pó da terra, isso que é interessante, né? Ele criou a mulher da costela do homem, para dizer que nós não somos inferiores aos homens, mas nós somos iguais a eles, com características diferentes. Eles foram criados para dominar, para governar, e nós fomos criadas para ajudar, para acolher. E são características que são colocadas em nós pelo próprio Deus. E quando nós perdemos essa sensibilidade, essa feminilidade, esse senso de serviço, esse amor, por causa de muitos traumas e muitas coisas que ocorreram conosco no decorrer da vida, nós vamos deixando de cumprir o propósito de Deus. A gente deixa de amar as pessoas, a gente deixa de fazer a sua vontade, a gente deixa de cumprir a missão e a gente não consegue ser a luz que nós precisávamos ser quando nós não reconhecemos o nosso próprio valor. E a gente só reconhece o nosso valor quando nós reconhecemos quem nós somos, a nossa identidade. A gente não é especial porque a gente tem uma instrução diferente, porque a gente veio de uma família diferente, a gente fez algo de extraordinário, não. Nós somos especiais porque nós somos formadas
por um Deus criativo que nos formou de uma forma diferente e única. E nenhuma outra é igual. Nenhuma é igual à outra, na verdade. É isso que eu quero dizer. Todas nós temos características e habilidades e elementos que Deus colocou em cada um. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que é natural do ser humano. Vive, você chegou? Só um momento, pessoal. O ser humano, ele tem a necessidade de se sentir amado, de se sentir reconhecido, de algum momento da sua vida ele ser honrado, ser reconhecido por tudo que faz. Isso é fato. E muitas vezes, quando a gente não recebe esse reconhecimento, quando a gente não recebe esse amor, quando a gente não é tão bem tratada quando nós esperávamos que nós fôssemos, quando a gente não encontra um porto seguro, a gente tende a se fechar. A gente tende a criar uma barreira entre nós e as pessoas e temos dificuldade em nos relacionar. Então, a gente não consegue viver a plenitude de vida que Deus determinou que nós vivêssemos. E nem uma vida abundante. Né? A gente vai vivendo uma vida desgastada, frustrada, triste, porque a gente espera uma competência, a gente espera um desempenho nosso que não está ligado a nós, mas ao que o Senhor pode fazer através de nós. Então, quando nós entendemos que, a partir do momento que nós reconhecemos o Senhor como Salvador das nossas vidas e aceitamos Ele como nosso Pai, nós temos o direito de sermos chamados filhas de Deus. Então, nada que você viveu, nada que falaram para você, nada que colocaram uma palavra de maldição sobre a sua vida pode prosperar. A palavra do Senhor em Romanos fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir do momento que eu recebo Deus na minha vida e eu tenho essa identidade de filha, eu começo a agir como filha. Eu não ajo mais como uma simples escrava, como uma simples serva. Isso me traz na memória a história do filho pródigo, né, que a gente conhece. A gente conhece que o fazendeiro, ele tinha 2 filhos. E certo dia um deles quis sair, pegar sua herança e ir pelo mundo, sair da presença do pai, sair das posses do pai e gastar toda a sua herança no mundo. E foi o que ele fez. O pai entregou a herança, ele gastou tudo. E quando ele já não tinha mais nada, que ele chegou a comer comida de porcos, um dia ele chegou a pensar, nossa, mas os servos na casa do meu pai têm alimento e eu não tenho. Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir para ser pelo menos servo, porque lá eu vou ter onde morar e eu vou ter o que comer. E a Bíblia fala que ao voltar para a casa do pai, o pai o recebe de braços abertos e manda preparar um banquete para receber esse filho. Enquanto isso, o outro filho fica triste, chateado e diz ao pai, pai, eu trabalhei a vida inteira, eu sempre estive aqui firme, ajudando o Senhor do seu lado. E eu nunca ganhei um banquete, nunca me ofereceu um banquete. E esse, né, que foi gastar a herança lá fora, é bem recebido dessa forma. E aí o pai, né, olha e fala, você não sabe, você não tem noção. Você não é um servo, você é um filho. E é isso que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Muitas vezes a gente quer dar o nosso maior desempenho, dar o nosso melhor para o Senhor, quer fazer isso, quer fazer aquilo, eu quero ser visto, eu preciso fazer algo para ser visto por Deus. Mas o Senhor, ele não está preocupado com o que você faz ou o que você deixa de fazer para ele. Ele está preocupado se você o considera como pai. E ele está de braços abertos para receber você na presença dele como filho. Às vezes a gente fica pedindo para o Senhor, Senhor, eu quero desfrutar disso, eu quero desfrutar daquilo, mas você já é filho. Você já tem o direito de desfrutar. E aí muitas vezes a gente fica agindo como servos. E o Senhor fala, olha, você é filho. Haja como filho. Desfruta da presença do Pai, desfruta das bênçãos do Pai, desfruta do que o Pai já te entregou. Bênçãos espirituais, heranças espirituais, talentos, dons sobre a sua vida.
que muitas vezes a gente não toma posse, porque a gente não se julga capaz, a gente não se julga grande o suficiente para receber de Deus. E eu quero te dizer que nunca a gente vai ser capaz de receber as bênçãos de Deus. Nada que a gente faça pode fazer Deus nos amar mais ou menos. O amor dele é incondicional. A palavra do Senhor, em Romanos, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir. Romanos, capítulo 8, diz o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele deseja que nós estejamos na sua presença. Ele deseja que nós participemos da sua glória, participemos do seu propósito, da sua missão. Só que a gente precisa nos despir desses conceitos que nós temos, do que eu vivi, do que eu participei, do que fizeram comigo, do que fazem comigo, do que dizem que eu sou. Às vezes a pessoa fala, olha, você nunca vai poder cantar. Olha, você nunca vai poder ser uma chefe porque você não sabe nem liderar. Ou você nunca vai poder dar uma palavra porque você não memoriza. E são mentiras que o inimigo tenta lançar na nossa mente para nos fazer diminuir, para nos fazer tirar do propósito. E eu quero que você entenda que você é valorosa para Deus. Você tem uma importância para Deus. E Deus está pronto para fazer na sua vida a partir do momento que você reconhece que você é filha. E isso não está ligado ao que você faz e ao que você pode fazer. E um exemplo claro disso é Davi. A gente admira muito a história de Davi, né? Ele tinha outros irmãos, 7 irmãos, se eu não me engano, e um dia Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, que é o pai, escolher um que Deus iria indicar. Qual dos filhos de Jessé seria rei? E aí Samuel chega na casa de Jessé, Davi está lá no pasto cuidando das ovelhas e Jessé apresenta 1 a 1. Samuel fala, não é este que o Senhor está indicando. Jessé diz, então é esse. Aí Samuel, não, também não é esse. E ele vai apresentando 1 a 1 e Samuel fala, olha, não é nenhum desses que o Senhor me mandou ungir. E aí Jessé fala, Samuel fala, não tem mais nenhum filho. E aí Jessé fala, tem um filho que está lá no pasto, sabe? Mas ele é pastor de ovelhas. O próprio pai desprezou o filho. O próprio pai julgou o filho incapaz de assumir um governo. E Deus não escolheu Davi porque Davi era um bom líder, porque Davi saberia muito bem governar, porque Davi era forte. Não. Deus escolheu Davi pelo coração. E se muitas vezes a gente acha que Deus vai nos escolher pelo nosso grau de instrução, pelo que nós obtemos ou pelo que nós buscamos ser, nós estamos enganados. Porque o Senhor, Ele escolhe e usa pelo coração. A palavra do Senhor fala que Ele sonda e conhece o nosso interior. Então o Senhor, Ele está querendo de nós que nós nos abrimos, nos humilhemos na sua presença, que nós sejamos sinceros com Ele e deixe Ele trabalhar nas nossas vidas e nos usar da maneira que Ele quer. E você seja luz na vida de outras pessoas e deixe Deus te usar no que Deus te indicar, no que Deus te direcionar. Não se julgue incapaz, não se julgue pequena, não se julgue imperfeita, porque Davi não tinha nada que faria dele um rei. Os outros irmãos eram mais velhos, eram mais robustos, tinham boa aparência, mas Davi era um simples pastor de ovelhas. E mesmo assim o Senhor escolheu para que ele fosse rei daquela nação. E através da vida dele, Israel teve muitas vitórias e teve muitas coisas que nós honramos, né? A Davi por causa dos seus feitos. Mas ele sempre reconhecia que se não fosse Deus, ele não conseguiria. Ele tinha um coração disposto e ele conhecia quem agia nele. Ele tinha certeza da sua identidade. Quando ele foi lutar com o gigante Golias, Saul falou, Davi, olha seu tamanho, meu filho.
Você não vai conseguir, não. O homem é gigante, você é pequeno. Davi colocou armadura, colocou espada nele, revestiu, porque nós somos assim, né, gente? A gente acha que a gente vence as batalhas com as estratégias e ferramentas terrenas. Só que não são. Nós vencemos as batalhas com o Senhor. E aí, a Bíblia fala que Davi se sentiu incomodado, ele se sentiu que não era ele ali com toda aquela rouparia, com todo aquele instrumento. Ele tirou tudo aquilo, pegou 5 pedrinhas no riacho e foi lutar contra o gigante. E ele falou para o gigante o seguinte: é o Senhor dos exércitos que peleja, e ele te entregará nas minhas mãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A Viviane, fiz o convite para ela entrar agora. Ela também vai compartilhar. Oi, a paz do Senhor. Oi, Estava aqui faz dando tempo. uma introdução. Foi difícil, mas Amém. É uma luta, né? Essas coisas online. Mas, enfim, para finalizar essa parte que eu estou dizendo, Davi conseguiu vencer o gigante Golias não pelas ferramentas terrenas, mas pelo Senhor, porque ele reconhecia que era só Deus que poderia agir na vida dele. Que nós possamos reconhecer o senhorio de Deus e nos posicionar como filhas para que ele haja na nossa vida e assim, de fato, nós seremos mulheres únicas, porque quem opera em nós é o Espírito Santo. Nós não temos que encaixar em nenhum padrão, né? O mundo fala que a gente tem que ser bem-sucedida, boa profissional, dona de casa, mãe, esposa e andar sempre sorridente e ainda por cima ser magra. Tô vendo aqui a Gabriela, que... Gente, eu tô tentando emagrecer com a Gabriela, viu? Se Deus quiser, vai dar certo. A gente tem que ser tudo isso para entrar no padrão e ser aceitas. Mas o Senhor fala, olha, você não precisa entrar em nenhum padrão para ser aceita. Você é aceita por quem você é, a partir do momento que você reconhece que é filha de Deus. E, Vivi, o que você tem aí para compartilhar com a gente nessa noite sobre singularidade com essas mulheres aí abençoadas? Maleni, saudade, Lidiane, tudo bem? bastante gente aí assistindo com a gente, né? E conversando um pouquinho a respeito dessa singularidade. O que que seria essa singularidade, né? Antes da gente entrar, eu fiquei pensando, né? Hoje em dia tem muita influência da mídia, muita influência, uma carga muito pesada sobre as nossas vidas, sobre padrões de beleza, padrões de comportamento, que vem e isso tudo são maquiagens que nós sabemos que o mundo coloca, né? Que o mundo coloca nas nossas vidas como mulheres para nós nos distanciarmos do amor de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, eu estava imaginando, nossa, quando que começou isso tudo, né? Isso tudo começou lá no Jardim do Éden, né? Quando, através da serpente, né, o diabo tentou começar a desviar os caminhos da mulher, os caminhos do homem, mas hoje a gente vai falar mais voltada para a mulher, né? E aí, a partir daí, foi que a mulher começou a desviar dos propósitos, né, do Senhor para a vida dela. E aí a gente vê ao longo da história, né, essas questões do machismo, da mulher querer se igualar ao homem, a gente vem observando isso. E sendo que a criação de Deus criou todas as coisas com um propósito, criou homem para um propósito, mulher para outro. Não adianta a gente tentar se igualar ao homem, nós não vamos conseguir. Nós temos estruturas, Deus nos criou com estruturas diferentes. E eu estava dando uma olhadinha, na palavra de Deus fala, Deus trata homem e mulher de maneira igual. Lá em Gênesis, a gente observa na criação, Deus criou homem e mulher de maneira igual. Tanto é que tirou da costela do homem uma parte para nos criar.
Então, assim, ele trata de maneira igual homem e mulher. Porém, nós temos propósitos diferentes no plano de Deus, na missão que Deus colocou para as nossas vidas, tanto para homem quanto para mulher. E o diabo vem querer contorcer isso, né? Ele vem querer mudar isso, tirar a singularidade da mulher, essa essência feminina, essa delicadeza. Ele quer mostrar que a mulher tem que ser forte, tem que ser guerreira, tem que ir à luta. Nós temos que ir, mas nós não podemos perder essa essência. Nós não podemos deixar que as influências do mundo, que as influências malignas, tirem essa essência de nós. E aí, pastor? Não, e incrível que assim, o que a gente mais ouve ultimamente, hoje, por ser Dia da Mulher, eu ouvi muito nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, é a questão do empoderamento feminino, né? Você pode, você corre atrás, você dá conta. E é o que você falou, o mundo tá tentando fazer a gente assumir um papel que a gente não tem esse papel. E aí, quando as funções desajustam, acontece um probleminha na sociedade. A gente está vivendo uma situação em que os homens têm assumido muitas vezes o papel de cuidador da casa, educador dos filhos, né? Homens são submissos a esposas, homens muitas vezes que se afrouxam e não assumem a liderança, e visto isso, a mulher se levanta para assumir uma liderança que ela não foi chamada para ter, e aí começam os problemas dentro da família e se estende para a sociedade. Não que a mulher não pode ser chefe, não que a mulher não pode liderar, não que não pode ser bem-sucedida. Eu acho que é ótimo a mulher trabalhar, ajudar em casa, né? Muito bom, mas que isso não seja a sua prioridade, porque qual foi o propósito por que Deus nos fez? Ele nos fez para sermos auxiliadoras idôneas, capazes de ajudar. E nós somos auxiliadoras do nosso esposo, na nossa casa, nós temos esse papel de sustento e não a cabeça, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então nós temos que nos submeter a eles, assim como nós submetemos a Cristo e eles também se submetam a Cristo. Mas é claro que nós não estamos falando aqui de relacionamentos abusivos, violentos, né? Que muitas vezes a mulher, em prol da submissão, em obediência ao mandamento, se colocam em situações, né? Ou suportam situações de violência doméstica, abuso. Isso não faz parte. Não foi para esse propósito que Deus nos orientou para ser submissa. Né? A submissão ela acontece quando o marido protege a mulher, quando ele lidera a sua casa, e sim a mulher consegue atingir o seu ponto de submissão. Mas a gente querer atropelar as coisas, né? E mulheres que querem sustentar suas casas sozinhas, enfim, tem as exceções, né? Tem as mulheres que são mães solteiras, tem a mulher que cuida do seu próprio lar sozinha, e aí a gente não está dizendo essa situação, a gente está falando quando a mulher apaga o papel e a função do marido, ignora isso, deixa de lado, e ela se levanta nessa posição. Então, nós fomos chamadas para ser auxiliadoras idôneas. E aí, gente, olha, tanto é que o que mais traz uma realização para a mulher é ser mãe, né? Eu não sou mãe ainda, mas toda mulher que eu conheço fala, não, ser mãe é a melhor coisa da vida. Depois que eu tive filho, minha vida mudou. Eu descobri o verdadeiro amor. Então, a gente se sente realizada na função que Deus nos chamou para ser, que é de nutrir, que é de amar, que é de servir. E quando nós vamos colocando muitas cargas sobre nós vamos cansando e nos frustrando. Porque a gente não tem ninguém aplaudindo e falando, olha, parabéns. Você está se esforçando, parabéns. Você está conseguindo dar conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo. Porque nós temos o que nós temos que fazer o que nós fomos chamadas para fazer. E aí nós viveremos em paz, né? Vive. Essa questão vocês estão muito caladinha. Vocês estão muito caladas. Ninguém está falando nada, entendeu? A gente quer conversar com vocês.
essa questão da submissão, né? Deus, é, nós não é que estamos abaixo, não é que estamos por baixo de uma missão. Nós estamos caminhando lado a lado, junto com para as mulheres casadas, juntos com nossos esposos. Porque muita gente critica nós mulheres cristãs, porque quando fala que nós somos submissas, mas elas têm, a maioria das mulheres tem uma visão totalmente diferente do que é submissão. É É, contorcido isso, essa questão de enxergar o que é submissão. Você é um suporte, você é um apoio para a missão maior que o seu esposo vai desempenhar. Então você está ali por trás para incentivar, para ajudar, para dar aquele apoio que precisa, aquela palavra, aquele ânimo, né? Então, assim, hoje em dia a sociedade enxerga de outra maneira. Acha que submissão é aquela mulher rebaixada, que tem que humilhada. trabalhar para pedir 10 centavos para comprar uma calcinha porque não trabalha. É muito complicado, e não é dessa forma, né? Como a senhora falou, né? Essa inversão de papéis, o homem vindo para dentro de casa, a mulher saindo para o trabalho, essa inversão de papéis, aí tem essa visão errada, né? De tudo isso, todo o plano de Deus para as nossas vidas, né? A partir do momento que a gente lê a palavra de Deus, eu estava até aqui verificando em alguns livros, a gente vê na Bíblia toda, são orientações para a nossa vida. Mas lá em Efésios, ele é bem específico para a mulher e para o homem. Lá em Provérbios 31, mulher virtuosa. Tá ali, ó, tudo mastigadinho ali para a gente seguir a nossa singularidade, expor a nossa singularidade, né? Então a Bíblia ela é bem clara. E em 1 Pedro também tem alguns trechos que fala da mulher. E uma mulher assim que eu achei interessante, que chega a ser um pouco assim, uns moldes da mulher de hoje, era Lídia, né? Foi a primeira mulher, tipo, comerciante que foi citada na Bíblia. Eu achei muito interessante, assim, ela se assemelha muito à mulher do que somos hoje, né? Da evolução, assim, da sociedade, da mudança da sociedade, do que a gente vive hoje, que é Lídia. Há tanto tempo atrás, né? Mas a Bíblia, ela é atual, ela foi escrita há muito tempo atrás, mas ela é atual, ela serve para hoje e sempre, né? Então, É incrível. E assim, Provérbios 31 que você citou, é a própria prova de que a mulher não é que ela tem que ficar lá dentro de casa lavando vasilha o dia inteiro e só o marido trabalha. Não é isso que a gente está dizendo. A gente tem a nossa função dentro do lar. Se a gente conseguir ir além e conseguir colocar algo dentro de casa, amém, graças a Deus, né? Por isso eu trabalho, a Viviane trabalha e a gente não tá levantando uma bandeira aqui contra a mulher trabalhar e ser independente. Mas muitas mulheres querem ganhar dinheiro para, eu vou esfregar na cara do marido que eu tenho dinheiro, eu não preciso dele. Não, a gente junta e coloca isso a favor do lar, da família. Né? A gente não pode ter esse desejo egoísta, individualista. E aí, já que a gente citou provérbios, nem como falar de mulher, gente, sem falar de provérbios. É tão lindo. Que são as instruções que a mãe do rei Lemuel dá a seu filho, né? Ela fala, olha, você não pode casar com qualquer um. Você tem que casar com uma mulher, né? De nível alto. E a partir do 12... A a partir Dila do falando. 11, a Aldilene, mas a evolução do mundo não fez com que a evolução do mundo fez com que tudo mudasse, o comportamento da mulher e do homem. Sim, e nós temos que manter nossa posição firme conforme a Bíblia manda, nos orienta, né? Porque nós vamos dar conta da criação dos nossos filhos para Deus. Se você só conseguir criar bem os seus filhos para Deus e cuidar do seu lar, você já vai estar cumprindo um grande propósito. Porque o primeiro ministério nosso realmente é a família. E a Bíblia fala que aqueles que não conseguem cuidar da sua própria casa, como vai cuidar das coisas do Senhor? Né? Então, nosso desafio é esse: é conseguir ser realmente, fazer diferença dentro do nosso lar.
Quer saber bem como que uma pessoa é? Pergunta pro cônjuge, né? Ele convive ali todo dia. Gessiane diz: se as mulheres soubessem o que elas fazem para o marido, ela está fazendo para Deus. É verdade. Colossenses diz, né? Tudo que fazei, fazei para a glória do Senhor, fazei em nome do Senhor. Então, muitas vezes a gente fala: eu tenho que fazer uma janta, eu tenho que. Não tem tempo para mim, e a gente murmura, né? E acha que o marido não vai reconhecer, mas a gente faz não só sendo para ele, mas como sendo para o Senhor, porque nós sabemos que nós vamos estar alcançando o propósito, nós vamos estar obedecendo a sua palavra e glorificando ele através do nosso comportamento. E não tem como a gente ser uma mulher virtuosa com um comportamento anormal. Ou a gente é virtuosa ou a gente é sem virtude. Né? E aqui em Provérbios vai dizer que, a partir do 11, o coração do seu marido está nela confiado. E a ela nenhuma fazenda faltará. Isso nos chama para muitos maridos, gente, eles não têm coragem de deixar um cartão de crédito na mão de uma mulher. Porque o estrago é grande. O estrago é grande, chega no final do mês, sabe? Acontece o conflito. Porque ele não consegue confiar na mulher. A gente precisa dar a ele essa confiança. Verdade. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Gente, eu não sei por qual motivo deve ser o Senhor que a gente está direcionando para família, casamento, né? Então é interessante, a gente vai falar só da mulher, mas não tem como falar da mulher sem falar da família, porque a gente foi criada para a família, para glorificar Deus através da família, então a gente está falando da família. Ela faz bem e não mal todos os dias. Questão de fazer mal. Acorda de bom humor, né? E fala, hoje eu vou fazer bem. Não. Meu filho me pirraçou, hoje ele que se vire com o almoço. Não é assim. Não Né? merece. Faz todos os dias. Isso tem que ser algo assim, constante, fazer o bem. Busca lã e linho e trabalho com as suas mãos. Ela não é à toa, gente. Ela trabalha. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela trabalha fora, mas a sua casa está em ordem. Ela trabalha fora, mas a sua casa está organizada, os filhos estão alimentados. Se tem funcionária, a funcionária sabe o que tem que fazer. Se não tem funcionária, ela organiza a sua rotina. Né? A gente aí que trabalha fora tem que cronometrar. Tá hora eu limpo, tá hora eu organizo, tá hora eu estudo. É bem complicado tentar manter rotina, organizado, quando se tem trabalho, quando se tem criança pequena, como aqui em casa, Maria Luísa estudando online, e aí o neném não colabora, e o marido também estuda, e aí as coisas vai ficando, é bem puxado, mas... E com essa pandemia e com essas aulas online, as mulheres, além de ser mãe, tem que ser pedagoga, né, gente? Quem aí aprendeu a virar professora de criança? Verdade. Eu já ensinei Eu meus coitadinhos algumas vezes. voltar muito nas matérias para rever. E aí é onde a gente exerce o fruto do espírito. Porque tem que ter paciência. Mas na hora que você vai ensinar o menino, tem mulher gritando, esgoelando com o menino. Né? E não é assim. O Senhor nos ensina a ser dóceis, a ser gentis, a ser sensíveis. Né? E se o filho da gente não vê, gente, essa transformação de Deus na nossa vida, a gente não vai conseguir ganhar eles para Cristo. Se a gente não for exemplo, se a gente não for luz dentro dos nossos lares, quando crescer, eles vão buscar seus próprios caminhos, porque eles não viram em casa algo diferente que os atraísse para a presença do Senhor. Né? Muitos pais acham que vão atrair os filhos para Deus através da imposição ou da punição, de ameaça, passando medo no menino, e não é assim. Né? A gente atrai os filhos pelo nosso exemplo. Eles nos observam o tempo inteiro, eles fazem o que a gente faz, então a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes dentro do lar, porque tem crianças que terão a mente formada, terão um caráter formado,
e vai partir de nós. Eu me preocupo muito com essa questão de gerar caráter nos filhos. E gerar caráter não é um trabalho das professoras da escolinha, não é um trabalho da escola secular. Gerar caráter é um trabalho da mãe e do pai. E principalmente da mãe, gente. Principalmente da mãe. Nós precisamos ser essa luz dentro de casa. Quer comentar alguma coisa? Não? As meninas estão falando aqui que pensa muito sobre isso. O 16 diz que ela examina a herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Gente, essa mulher de Provérbios 31, ela é mil e uma funções. Ela é boa esposa, ela é boa mãe, ela é boa chefe e ela ainda é empreendedora. Né? Quantas mulheres aí empreendedoras estão tendo que se reinventar nessa pandemia, vender online, né? O Instagram virou uma ferramenta de trabalho. E é isso, gente. O mundo vai passando, as coisas vão evoluindo, a gente vai acompanhando, mas sem perder a essência do Senhor nas nossas vidas, né? Nós precisamos ter essa essência da singularidade, quem eu sou, minha identidade, eu sou filha do Senhor, eu sou serva do Senhor, e isso não tem que transparecer apenas na minha aparência, mas também nas minhas atitudes e nas minhas palavras. Só que eu não consigo alcançar um nível alto de plenitude em Deus se eu tenho coisas que me amarram lá atrás. A gente precisa entender que se tem algo que te marcou, que te machucou, que te feriu, e você não consegue avançar, você não consegue novos voos em Cristo, você precisa buscar ajuda em Deus para vencer isso. Você precisa confessar a alguém da sua confiança, a um pastor, e deixar toda a culpa, todo o embaraço, todo o medo, toda a mágoa, todo o ressentimento de lado. Porque a gente pode, sabe, esforçar o tanto que for, se o nosso coração ainda estiver cheio de impurezas, a gente não consegue ser quem nós precisamos ser. E o Senhor, Ele não está preocupado, mais uma vez eu digo, com o que nós fazemos. Ele está preocupado com o que nós somos, perdão. Pastora Thalita Pereira, eu gosto muito de ouvir ela fala o seguinte: Deus nos fez seres humanos, que é pra gente ser. Se fosse pra gente fazer, Ele nos faria fazeres humanos. Eu achei isso muito engraçado, mas é verdade. Nós não somos fazeres humanos, nós somos seres humanos. Pastora, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada, tá tudo certo, eu só preciso saber quem eu sou em Deus. Não. A Bíblia fala que o Senhor deixou as boas obras para que nós a praticássemos. Porque quem ama o Senhor, é claro que vai fazer as boas obras que Ele deixou. Né? A Bíblia fala em João 14 que aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Né? Cumprir a vontade do Senhor e obedecê-lo é um símbolo de gratidão por tudo que Ele fez por nós. Momento nenhum nós merecíamos ser abençoados, momento nenhum nós merecíamos graça, momento nenhum nós merecíamos honra, muito menos salvação. Mas a Bíblia fala que Ele, com um amor incondicional, nos amou. Antes mesmo da fundação dos séculos, né? E quando nós recebemos esse amor e reconhecemos a graça de Deus na nossa vida, nós tiramos esse peso, essa carga de querer, sabe, superar as expectativas de Deus. Né? Quantas pessoas aí querem superar as expectativas de Deus, superar as expectativas do marido, dos filhos, do chefe. E a gente não supera expectativas de Deus. Nós precisamos receber Ele, ter intimidade com Ele, viver no secreto com Ele, buscar Ele em oração. E aí, automaticamente, nós vamos refletir o Senhor. E se tem alguma de nós que não está refletindo o Senhor como nós precisávamos refletir, é a hora da gente voltar para o jardim secreto. Falar, Senhor, eu te convido para entrar no meu coração, para fazer morada, para habitar em mim e ser sincera com Deus. Ser sincera com Deus. Às vezes a gente quer nos vestir de uma fortaleza que nós não temos. Às vezes a gente fica, não, eu dou conta, eu sou forte, eu não preciso pedir perdão, eu não preciso reconhecer que errei,
eu não preciso reconhecer que eu não dou conta. E a gente não consegue avançar, porque a gente não consegue tirar a capa do orgulho. A gente não consegue se humilhar na presença do Senhor. E esses dias eu até falei, eu não estava bem. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou com ausência de paz. O Senhor pode me dar paz? A paz que excede todo entendimento, que o mundo não pode dar, que ninguém pode dar, que nenhum reconhecimento humano pode dar. Não espere do homem o que o homem não pode suprir. O nosso coração foi feito para ser suprido pelo Senhor. Marido, filho, vizinho, irmão, pai, mãe, não supre as nossas necessidades como o Senhor. Ele nos formou para que o nosso coração recebesse Ele e vivêssemos para Ele. E se a gente não está vivendo uma plenitude de vida, se a gente vive uma vida embaraçada, desgastante, frustrada, é porque o Senhor não está em nós. Mas que nós possamos fazer dele casa. E assim nós vamos nos sentir únicas, vamos nos sentir amadas, vamos nos sentir prontas e preparadas. Né? Porque é ele que nos capacita, é ele que nos dá direção, que nos orienta. Então, pare de pensar que é você. Tire você do centro e coloque o Senhor no centro. Muitas mulheres colocam as suas expectativas, as suas necessidades, os seus anseios no próximo. Não vou falar marido, porque às vezes a pessoa é solteira, mas coloca expectativa num namorado ou num relacionamento que não vingou ainda. Eu esperava que ele fizesse isso por mim. Eu esperava que fulano fizesse isso por mim. A partir do momento que nós falamos dessa forma, nós estamos tirando Deus, o nosso Senhor Jesus, do centro da vontade da nossa vida, né? E colocando outra pessoa. Eu só vou ser feliz se aquela pessoa ficar comigo. Só vou ser feliz se meu marido fizer isso para mim. Ele tem que provar que me ama se fizer isso por mim. Não. Nós precisamos mudar essa visão. Nós precisamos. Deus nos criou plenas, completas, no amor dele. Então nós precisamos ter essa certeza que somente o Senhor nos completa, somente o Senhor preenche os vazios, somente o Senhor vai nos valorizar, vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos, a paz, o amor, a tranquilidade. Como a senhora falou, quando a gente pede para o Senhor a paz, que a vida da gente está sem paz, alguma coisa que está nos incomodando, está tirando o nosso foco do Senhor, nós precisamos voltar, nós precisamos buscar intimidade com o Senhor e colocar nele todas as nossas expectativas. Nós precisamos estar ligadas ao Senhor, colocar nossas expectativas no Senhor e fazer tudo aquilo que o agrada. É verdade. É verdade. Travou. Eu quero só ler com vocês Salmo 139. Oi! Voltou? Voltei. É isso. E então a gente precisa, às vezes, se voltar para o Senhor, né? Porque só Ele pode suprir as nossas necessidades, só Ele pode nos ensinar a voltar a enxergar a nossa singularidade, o nosso papel diante do reino, né? E diante das nossas famílias que nós temos. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Nós precisamos estar focadas no Senhor para que Ele nos direcione, para que Ele nos ensine, estar abertas. E esse canal entre a mulher e Deus, a gente só consegue no íntimo, ali no quarto. Feche a porta do seu quarto, ore em secreto, que o seu pai em secreto vai te ouvir. Então é isso. A gente só consegue intimidade com o Senhor dessa maneira, não tem segredo. A gente só consegue intimidade buscando. E Deus está aí. Os céus estão abertos. Ele rasgou o véu, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele está aí para nos ajudar, para nos direcionar e nos livrar dessas influências do mundo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Ele é o nosso Pai.
Salmo 139, verso 13 diz: Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Então, cada uma de nós somos um projeto de Deus. Fomos formadas por Deus. A gente não está aqui em vão, a gente não está aqui por acaso. A família que nós estamos não é por acaso. O Senhor nos fez para que nós tivéssemos uma vida alegre na sua presença, com abundância, e que nós também fizéssemos a diferença na vida de outras pessoas, né? E fôssemos bênção na vida de outras pessoas. Eu quero só dizer para você nessa noite que você faça o que o apóstolo Paulo diz, deixando tudo que para trás fica, prossiga para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Segue para o alvo. Busque no Senhor força, sustento. Se tem algo que precisa ser confessado, que precisa ser deixado, que precisa ser liberado, libera, para que você possa viver. Porque a gente não sabe quantos dias nós iremos viver aqui nessa terra, mas que cada um desses dias sejam repletos pela presença e pela bênção de Deus. Que nós possamos ter dias abençoados, né? Que a gente não venha viver uma vida arrastada, uma vida sem qualidade, mas que a gente possa ter uma vida em Cristo, uma vida em fé, uma vida que não é baseada nas coisas dessa terra, mas que a gente sempre esteja conectadas com o céu, porque nós dependemos do céu, né? O Senhor, Ele é o nosso pão da vida, e a água que nos alimenta, que nos mata a sede. A Bíblia fala que aquele que bebesse daquela água jamais teria sede. Então, que nós venhamos suprir a nossa sede, as nossas necessidades no Senhor, porque é Ele que nos faz alcançar lugares altos, é Ele que nos faz vencedoras em Cristo. E em breve nós faremos outras lives com alguns outros temas para mulheres. Nós agradecemos e ficamos felizes por todas que participaram, que estiveram aqui. Eu quero que vocês levem essa palavra de reflexão para a sua casa, para o seu lar. Fica com essa palavra guardada, porque você é especial, você foi formada por Deus, você tem um propósito nessa terra, e você não precisa viver de uma forma ruim, você não precisa viver de uma forma triste, você precisa viver de uma forma plena em Cristo. Então, busque em Deus alcançar essa vida de plenitude na sua vida. E não se preocupe, não se prenda a pequenas coisas. Porque muitas vezes as pequenas coisas nos impedem de chegar a grandes destinos. Vamos finalizar essa live com uma oração. Eu quero já deixar a paz do Senhor a todas, que Deus abençoe vocês, as suas casas, se cuidem, mas também não espalhem medo. Vamos espalhar fé, porque nós queremos que o Senhor tenha cuidado de nós, né? A Bíblia fala que Ele não desampara um justo. E nós não estamos desamparadas em nenhum momento pelo Senhor. Ele sempre está conosco, segurando a nossa mão e nos sustentando. E nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Amém. Oi, tia, Salmo 90:13. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. É isso mesmo. Vive, faz a oração e abençoe todas essas mulheres, que a partir de hoje uma chave vire na vida de cada uma e a gente consiga alcançar grandes bênçãos do céu para nós. Amém, pastor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para essas mulheres maravilhosas, guerreiras, batalhadeiras aí. Parabenizar por este dia, né? Esse nosso dia maravilhoso. E que nós possamos, a partir de hoje, ter uma nova visão do que o Senhor quer para nós, né? Amém? Vamos orar? Sim. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui
proferindo a tua palavra, Senhor, trazendo aquilo, Senhor, que o Senhor quer nos mostrar. Ó Deus, eu peço a Ti, Senhor, eu oro a Ti, Senhor, por todas as mulheres que estiveram aqui participando e por todas que não puderam, Senhor. Que elas possam, Senhor, sentir o Teu amor, sentir a Tua paz, a Tua presença em suas vidas. Que elas possam entender o real propósito delas diante do reino do Senhor, diante do ministério que elas têm em suas vidas, Pai. Ó Deus, que elas possam enxergar a singularidade, a unicidade das suas vidas, Senhor, para o reino de Deus. Ó Deus, que o Senhor guarde, Senhor, cada mulher, Senhor, debaixo das tuas asas, debaixo da tua presença, para que nada neste mundo venha a atrair, Senhor, venha a atrair, Senhor, essas mulheres para desviar do propósito maior que é o teu reino, Senhor, aqui nesta terra, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Amém. Amém. Que a paz de Deus seja com todas vocês. Deus abençoe e tenha uma ótima noite. Vamos fazer janta, né, gente? Eu já fiz! Tchau. Tchau.